Graça e paz, povo de Deus, nós somos Jesus na Rua. Estamos hoje nesse encontro de missões. Nós estamos nesse encontro de missões trazendo para você uma palavra que vai descer direto ao seu coração para que você se irmane conosco nesta oportunidade, nesta direção, neste conforto, neste consolo de sermos usados e ousados na presença de Deus para levarmos a palavra. Nós temos, no dia que se chama hoje, meus queridos, a oportunidade de fazermos missões fora do país, fora do seu município, fora do seu estado, fora do país e alcançando as nações. Vamos relembrar que missões têm uma característica muito interessante. Qual é? As missões são feitas em Jerusalém, na Judeia, Samaria e nos confins da terra. Vamos colocar aqui, você coloca o nome da sua cidade, o nome do seu estado e o nome do seu país, e para os confins da terra. No meu caso aqui, é Araguaína, Tocantins, é o estado, e Brasil é o país. E os confins da terra, os confins da terra. É preciso, meus queridos, que nós tenhamos em mente sempre esta oportunidade de Deus nas nossas vidas. Amém. Amém. Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Eu sou a Márcia, faço parte da comunidade Jesus na Rua e a palavra que Deus nos enviou para 2023 é fé, fidelidade e honra. Amém? Amém. Queridos irmãos, a palavra de hoje para nossa reflexão é fé, porque ela faz tudo dar certo. Gratidão para atrair coisas boas. Que Deus nos proteja, nos guie e nos dê a força que precisamos para caminhar. Amém? Amém. Glória a Deus. Esse é o nosso encontro de missões. Sábado, às 9h07, temos o Café com Jesus. E às 19h07, o Encontro de Jovens. Domingo, às 20h07, temos o Encontro da Família. Segunda-feira, às 20h07, temos o Encontro de Ensino. Quarta-feira, às 20h07, temos o Encontro de Oração. Estamos ao vivo no YouTube, no Instagram, na fanpage, no Telegram Comunidade Jesus na Rua e nas rádios Jesus na Rua Palavra e Oração e Cristo Poder Alfa. Seja um parceiro das escolas bíblicas para a Vida Rehobote com valor simbólico de R$ 35. Seja um parceiro das rádios Jesus na Rua com valor simbólico de R$ 50. Depositem na chave Pix jesusnarrua@gmail.com. Queridos irmãos, a palavra de hoje, revelada aos nossos corações, está no livro de Atos, capítulo 13, versículos do 15 ao 19, com o título Pregação para a Minha Vida, com a palavra o apóstolo Adilson Bonfim. Pai, usa a boca do teu filho para que traga uma palavra de ensino e conforto aos nossos corações nesse dia que se chama hoje. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Meus queridos, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, por você que está acessando, os nossos canais, seja no
Instagram, seja na fanpage, seja no YouTube, seja no Telegram, Comunidade Jesus na Rua. Meus queridos, eu quero agradecer a você que está nesta pegada de fé, de esperança, de amor, de carinho e de afeto. Eu quero também trazer agora, o livro está quase saindo, meus queridos. Já está para a gráfica, para a confecção, e nós estamos estruturando uma página de onde nós vamos ter a oportunidade de vocês acessarem a página e fazerem a compra do livro. Esse livro, meus queridos, ele não é para deleite pessoal. O dinheiro desse livro é para manutenção do projeto Jesus na Rua em todas as suas áreas, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pois teu é o poder e a glória, Senhor. A tua palavra, Senhor, é inerrante, eficaz e mais cortante do que espada de 2 gumes, para discernir juntas e medulas, separar o joio do trigo depois de colhido. E o joio vai ser amontoado em feixes, e o trigo também, só que uns para honra, que é o trigo, e outros para desonra, que é o joio. Meu querido e minha querida irmã, seja trigo. O joio é semelhante, é parecido com o trigo. Você vê um campo de joio, de longe pensa que é um campo de trigo. Quando você chega perto, você consegue discernir a diferença entre um e o outro. E o que eu quero trazer, meu querido e minha querida irmã, neste momento para você, é para que você faça missões. Ajude a igreja, o projeto que tenha como fundamentação missões. Nós temos evangelistas e missionários, meus queridos, na África. Kyalami, na África do Sul. Nós temos no Zimbábue. Nós temos irmãos que estão na cidade da Beira, em Moçambique, e Morumbala, em Moçambique. Nós temos na cidade do Lago, em Cabo Verde. Nós temos em Toronto, no Canadá. Nós temos evangelistas em Sydney, na Austrália. Nós temos evangelistas na China. Nós temos evangelistas no Japão. Nós temos evangelistas na Guiana Inglesa. Nós temos evangelistas na Guiana Francesa. Nós temos evangelistas em Burundi, na África. Nós temos evangelistas em Jerusalém, Israel. Nós temos evangelistas na Suíça. Nós temos evangelistas em Londres, na capital da Inglaterra. Meus queridos, nós temos evangelistas por todo o Reino Unido. Todos os países do Reino Unido nós temos evangelistas. E eu quero aqui trazer para você a oportunidade de você se irmanar com esses homens e mulheres de Deus que estão levando a palavra. Você não pode ir em Burundi, na África, mas você pode ajudar financeiramente esse irmão que está em Burundi, na África. Você às vezes não consegue ir na rua da sua casa pregar a palavra, mas nós temos missões urbanas. E é de missões urbanas que eu quero falar hoje com você. Amém? Amém. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhes mandaram dizer: Irmãos, se você tem uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Amém? Amém. Esse é o apóstolo Paulo na sua primeira viagem, andando nas ruas. Ele estava representando Jesus na rua, ali. Por quê?
porque ele foi chamado por Jesus Cristo. Então, ele era Jesus na rua. Ele foi na sinagoga para, como era de costume dele, depois nós vamos ver várias vezes Paulo entrando na sinagoga para fazer a pregação, aquela situação toda, mas esta é uma missão urbana. Era dentro da cidade. Você, dentro da sua cidade, meu querido, minha querida irmã, pode fazer missão urbana. Você pode levar a palavra. Eu, todo sábado, eu faço missões urbanas. O que eu faço? Eu pego uma garrafa de café, uma garrafa de leite, de 1 litro, pego um pacote de biscoito salgado, um biscoito doce, e fico aqui na frente do prédio. Tem dia que eu volto para dentro do prédio sem ninguém comer nada. Mas, quando alguém quer, eu faço isso aqui, que agora já vou mudar para fazer na parte da tarde, porque aqui não tem sol à tarde, né? O sol muda de lugar e ele vai para o outro lado. Mas, meus queridos, nós fizemos missões urbanas nesta semana, numa praça que tem aqui, que chama Praça das Bandeiras, no terminal de ônibus urbano Bandeira, aqui em Araguaína, Tocantins. Fizemos missões ali e reconciliou-se ali 2 pessoas e 3 pessoas aceitaram a Jesus Cristo, da mesma família. Então, o legado de Jesus Cristo, meus queridos, nas missões urbanas, ele é muito efetivo. Faça missão na casa do seu vizinho, faça missão na rua da sua casa, faça missão numa praça. Tenha cautela para que você tenha mais pessoas junto com você, do seu lado, porque nós temos visto situações diferentes na vida dos irmãos que vão fazer missões, porque às vezes eles não oram, não fazem a intercessão, a cobertura espiritual antes deles saírem para fazer esta missão. E às vezes a gente fica só sabendo de situações que não são muito interessantes, que não são muito agradáveis. Meus queridos, nós temos missões na UPA. O Projeto Jesus na Rua faz missões na UPA, Unidade de Pronto Atendimento aqui de Araguaína, Tocantins. E nós levamos lá 2 pães. O pão físico, café com biscoito, e o pão espiritual. Meus queridos, eu fui questionado por que nós não levamos pão mesmo de padaria, por um motivo simples. Se a pessoa passar mal com aquilo ali, nós não temos como responder, né, por aquela situação. E o biscoito nós temos, a fábrica tem que garantir a qualidade daquele biscoito e a isonomia para que haja esta direção na nossa oportunidade de pregação. Meus queridos, eu quero agora trazer esta palavra. Amém, Márcia? Amém. Pondo-se de pé, Paulo fez sinal com a mão e disse: Israelitas e gentios que temem a Deus, ouçam. Amém? Amém. Olha só, Paulo se pôs de pé, porque ele estava assentado, se pôs em pé e disse: Israelitas e gentios. Eu acho maravilhoso quando ele diz israelitas e gentios. Por que, apóstolo, que o senhor fica maravilhado, sorrindo? Eu estou sorrindo aqui. Por quê? Por um motivo simples. Somos nós, meus filhos. Meus queridos, somos nós. Gentil, a nação gentílica, somos nós, os confins da terra. Somos nós a quem Paulo está dirigindo a palavra, que mais na frente nós vamos ter outras palavras trazidas pelo apóstolo Paulo, que nós vamos entender que ele foi destinado aos gentios, à nação gentílica. E ele fala ali, fazendo sinal com a mão para que aquelas pessoas se calassem, que
as pessoas fizessem silêncio para que ele pudesse trazer uma palavra, meus queridos. E ali tinha pessoas que eram judeus e tinha gentios, a nação gentílica estava ali. E é a primeira vez, veja bem que coisa interessante, é a primeira vez que Paulo leva a palavra ao povo gentil dentro da sinagoga. Este é um dia muito especial, meus queridos. Por quê? Porque Saulo tinha levado em outros lugares a palavra, já lá em Antioquia e também em Tarso, né, na Cilícia. Mas aqui na missão que ele foi chamado para fazer, este é o começo do apostolado do Paulo. É a primeira pregação como apóstolo. É aqui. É a afirmação do apostolado de Paulo. Começa aqui. E nós precisamos compreender que esse homem vai fazer muitas coisas, meus queridos. Muitas coisas. Vai nos alcançar aqui no Brasil. E você que está num dos 6 continentes da terra foi alcançado por Paulo. Amém? Amém. O Deus do povo de Israel escolheu nossos antepassados e exaltou o povo durante a sua permanência no Egito. Amém? Amém. Os nossos antepassados foram exaltados no tempo que eles permaneceram no Egito. Quanto tempo eles permaneceram no Egito, apóstolo? Aproximadamente 450 anos. Eles chegaram ali, para vocês terem uma ideia, era uma família com 70 pessoas. E nós estamos falando de 3 milhões de homens, fora mulher e criança, quando saíram do Egito. Meus queridos irmãos, nós às vezes não queremos aceitar que o evangelismo depende de mim e de você. Nós não queremos aceitar que nós somos os portadores da luz. A Márcia fez há alguns dias atrás, ela trouxe uma reflexão sobre, eu chamo aquela reflexão de os filhos da luz. E ela trouxe esta reflexão e eu achei fantástica, maravilhosa. Por quê? Por um motivo simples, meus queridos. Nós somos os filhos da luz. E quando nós nos posicionamos em Cristo, nós damos a Deus a oportunidade de sermos usados e ousados na presença de Deus, para o deleite de Deus, é que nós somos usados por Ele. Usados para levar uma palavra que vai fazer a diferença na vida dos nossos irmãos, e eles têm oportunidade de se converterem a Jesus Cristo, de se converterem dentro do dia que se chama hoje, dentro da sã doutrina, dentro da palavra de Deus, dentro dos alicerces que nós fomos levantados, forjados por Deus Pai através de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, pela vivificação do nosso espírito. Meus queridos, levar a palavra de Deus para a nossa casa é obrigação. Agora, levar a palavra de Deus para a nossa rua, para o nosso vizinho, é missão.
E nós temos que lembrar que a missão que Deus nos confiou, que está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, que diz que nós somos embaixadores de Deus, como se Ele clamasse, como se Ele bradasse através da nossa boca, para que as pessoas se acheguem a Ele. Esse é o nosso Deus, meus queridos. Esse é o Deus que é aquele que traz a cura, que traz a libertação através daquela pessoa que se levanta para fazer missões. Meus queridos, o missionário, ele é aquela pessoa que é usada por Deus para fazer o ID, cumprir o ID. Nós temos um encontro, meus queridos, de evangelismo e missões. Um dia uma pessoa vira para mim e diz: apóstolo, mas evangelismo e missões é uma redundância. Não, não é. Uma redundância seria se a gente tratasse de uma forma comum todos os cultos, todos os encontros de evangelismo e missões. Nós tratamos diferente por um motivo simples, meus queridos. Tem gente que faz missões dentro do hospital. E tem gente que faz evangelismo nas cruzadas. O evangelista, meu querido e minha querida irmã, é aquele homem ou mulher de Deus que faz cruzadas. Esse é o evangelista. Mas ele também prega para pessoas, só uma ou duas pessoas. Mas é um caso muito, muito específico. Agora, o missionário não. O missionário, ele tem uma missão. E a missão dele qual é? É levar a palavra para pessoas. Ele não vai se envolver em grandes aglomerações. Ele vai na questão da empatia, se importar com uma pessoa aqui, com outra ali, e trazer essa palavra para que ele possa, esta pessoa que está sendo alcançada, possa entender e compreender a altura, comprimento, largura e profundidade do amor, da esperança, da cordialidade, da oportunidade de Deus na minha e na sua vida. Porque nós temos, meus queridos, esta veia, este viés evangelístico, este viés que nos dá oportunidade, esse viés que é a nossa bandeira, esse viés que é como nós nos sentimos bem operando aqui na terra. Meus queridos irmãos e diletos ouvintes, eu quero trazer para você neste culto de evangelismo a oportunidade de você se converter a Jesus Cristo e ser por Ele curado. Amém, Márcia? Amém. Com grande poder os fez sair daquele país. Amém? Amém. Deus, com grande poder, fez os israelitas sair daquele país chamado há um calado quando nós nos referimos a este país com relação à saída do povo ali. Aquele povo que estava escravo, Moisés, em hebraico é Moshe, ele conduziu aquele povo para sair do Egito. Mas aquele povo quis voltar para o Egito, quis voltar para o lugar de servidão. Meus queridos, a pergunta que não quer calar do Diário da Fé é: você está querendo voltar para a casa da servidão?
Sim, porque eles tinham argumentos. Eles tinham argumentos fortes, mas é necessário que a gente entenda que Deus quer que nós andemos para frente. Amém? E este andar para frente, meus queridos, ele requer de nós uma oportunidade muito simples, que nós tomemos posição em Cristo Jesus para andarmos de maneira simples, humilde e equânime na presença de Deus. Porque Deus nos dá infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, a saber, o Espírito Santo da promessa, o Espírito Santo que foi prometido aos nossos antepassados, hoje ele nos alcança através da ação vicária de Jesus Cristo, pelo amor que Deus tem nas nossas vidas. Amém, Márcia? Amém. E os aturou no deserto durante cerca de 40 anos. Amém? Amém. Depois que eles foram libertos, meus queridos, fazendo tudo quanto era coisa de errado, acontece três coisas que eu quero chamar a atenção minha aqui. Depois nós vamos fazer uma pregação sobre isso. A roupa crescia com a pessoa e ela não envelhecia. Segundo ponto. O sapato crescia com o pé e não envelhecia. É o segundo ponto. Terceiro ponto. Não havia nenhum doente em 40 anos no deserto. Meus queridos, é preciso que a gente tenha esse entendimento, esta direção de Deus na minha e na sua vida, para podermos fazer aquilo que está escrito na sã doutrina, na palavra de Deus, no dia que se chama hoje. Amém, Márcia? Amém. Ele destruiu 7 nações em Canaã, como herança a seu povo. Amém? Amém. Ele destruiu 7 nações para dar a herança a seu povo. Agora, meus queridos, vamos entender uma coisa muito simples. Deus é mau porque ele fez isso? Não. Aquelas nações, elas estavam, a podridão delas estava subindo às narinas de Deus. É por isso que ele destruiu 7 nações para estabelecer o povo naquela terra. Agora, meus queridos, é preciso que você se lembre que você é nação santa, que você é povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém, Márcia? Amém. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhes mandaram dizer: Irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Pondo-se de pé, Paulo fez sinal com a mão e disse: Israelitas e gentios que temem a Deus, ouçam. O Deus do povo de Israel escolheu nossos antepassados, exaltou o povo durante a sua permanência no Egito. Com grande poder os fez sair daquele país e os aturou no deserto durante cerca de 40 anos. Ele destruiu 7 nações em Canaã e deu a terra delas como herança ao seu povo. Amém? Amém. Pai, nós te agradecemos por este momento, Senhor. Dá-nos a tua graça, dá-nos a tua glória e capacita os teus filhos, Senhor, para serem atalaias, para serem pregadores, para serem aqueles que levam a tua palavra a todas as nações da terra. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém. Fé, porque ela faz tudo dar certo. Gratidão para atrair coisas boas. Que Deus nos proteja
nos guie e nos dê a força que precisamos para caminhar.